Hoje nós vamos falar sobre o iPhone 17, seu lançamento, todas as polêmicas que envolvem ele, que inclui ele ser frágil, que inclui, por exemplo, ele ser muito caro. Nós vamos falar sobre um pouquinho disso, mas antes eu quero que você saiba que as imagens que você está vendo no momento está sendo produzida através do modo cinema de um iPhone 13 Pro Max. Eu vou fazer uma pausa para que você possa já começar a ver o que o 17 Pro Max pode entregar nas mesmas condições. Vale lembrar que em nenhum momento esses vídeos serão alterados com sua cor ou áudio. Do jeito que o aparelho está filmando, ele será entregue aqui no YouTube para que você possa ter a melhor experiência possível com a realidade que esses aparelhos podem te entregar. A partir desse momento, as imagens que você está vendo é do iPhone 17 Pro Max sendo gravado também no modo cinema, nas mesmas condições que você acabou de ver o 13 Pro Max. E aqui você já faz aqui o seu comentário dizendo se você notou alguma diferença dessa filmagem, desse início de filmagem entre um equipamento e o outro. Agora eu vou dentro de uma outra condição, uma condição de baixa iluminação, gravando com o iPhone 13 Pro Max na sua câmera frontal, para que você possa ver como que fica essa filmagem durante o processo onde a gente vai conversando. Eu vou alterando isso para que você possa ver a qualidade de ambos os aparelhos, falando de uma tecnologia mais passada dos iPhones, o 13 Pro Max, e do mais atual 17 Pro Max. Sejam todos bem-vindos à Avaliação Sincera. Hoje nós vamos falar sobre o hypadíssimo iPhone 17 Pro Max, mas principalmente fazer uma resenha sobre a questão do preço. Muita gente falando que ele custa um carro, que não vale a pena, que é mais do mesmo. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre tudo isso para ver, inclusive, se você terminar de ver esse vídeo, vai fazer sentido ou não para você ter um aparelho como esse ou até mesmo em busca de um Samsung ou outro aparelho no mercado. Eu quero começar separando o joio do trigo. Muito porque as pessoas têm feito duras críticas há muito tempo já na Apple a respeito da precificação que eles praticam aqui no Brasil. Mas eu queria trazer para vocês algo que talvez ninguém tenha falado ainda, porque a maioria dos resenhistas trazem esses aparelhos e falam sobre as suas qualidades e defeitos, mas a maioria das vezes receberam gratuitamente para fazer as resenhas ou até mesmo ganharam de presente para poder falar. Eu paguei o meu e posso falar o que eu quiser. Quero começar falando para vocês que a linha Pro, ela foi criada justamente para profissionais, pessoas que trabalham com um vídeo, filmmakers, pessoas que vão trabalhar com edição de vídeos, enfim, é justamente voltado para esse tipo de público, para que essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho possam fazer a execução disso tendo maiores recursos, porque a linha Pro traz sempre câmeras melhores recursos para as filmagens, para que esse pessoal da linha profissional possa estar executando seus trabalhos. Mas o que tem todo mundo resenhado é que ele ficou feio, que ele ficou frágil, que ele ficou não sei o que, porque agora ele é alumínio, porque agora não sei o que. A galera condenando o aparelho, muitos, condenando o aparelho por conta de absolutamente nada. Absolutamente nada não, porque de fato o seu preço aqui é um absurdo, isso causa revolta e faz com que as pessoas saiam falando desse aparelho torto direito. Olha só, nesse momento nós estamos fazendo uma outra filmagem, já gravando em 4K 30 frames, tá? Assim você também tem uma noção do que o iPhone 17 Pro Max pode fazer com essa câmera gravada a 4K. A maior polêmica que tem pego a respeito desse aparelho é justamente sobre essa questão fragilidade, que as pessoas estão falando que ele risca bastante, que ele é um aparelho que ficou no alumínio, que ficou mais frágil, que fácil de repente de cair, de amassar. Para mim tudo isso não passa de uma falácia, porque muitos e muitos aparelhos são fabricados já no alumínio, outros eram de titânio, sempre houve essas alterações de material entre os aparelhos e a maioria das pessoas utiliza os seus iPhones ou qualquer que seja o celular com capinha. Então não faz o menor sentido essas experiências que têm sido feitas nem com iPhone, nem com qualquer outro que você veja, onde a pessoa coloca esses aparelhos a serem testados em condições extremas, seja riscando o aparelho, jogando o aparelho no chão. Ninguém compraria um aparelho que paga entre 6 mil, como é um caso de uma Samsung, 7 mil reais um aparelho, que pode chegar a custar 9, 10, e joga no chão para fazer uma experiência e depois dizer que ele é frágil. Agora nós estamos filmando com o iPhone 13 Pro Max na condição de 4K, também com 30 frames, nas condições que você acabou de ver. Você vai avaliando essas mudanças aí que eu estou apresentando para vocês. Aqui é o iPhone e o seu modelo. Então muita gente diz que ele ficou feio, que ele está fragilizado e tem riscado bastante o seu equipamento porque ele veio com material mais fragilizado. Se você acha feio, bonito, isso sempre vai existir. Dentro das tecnologias, a
gente sempre acha um equipamento mais bonito do que o outro, fica cada um com a sua própria versão. O que eu queria falar mesmo para vocês é sobre essas experiências que têm sido feitas com o iPhone 17 Pro Max, onde as pessoas têm pegado moeda, riscado, pega chave e risca para mostrar que o equipamento está fragilizado, que esse alumínio deles, a sua tinta não está legal, etc. Pode ser até que isso de fato seja verdade, gente, só tem um detalhe. Eu não conheço uma pessoa que tenha iPhone que não faça a utilização disso aqui. Nem é inteligente para ninguém comprar um equipamento que custa 12 mil reais e não proteger esse bem. Então tudo isso começou justamente nas lojas, onde as pessoas começaram a ver alguns riscos nesses novos iPhones, e aí trouxe-se essa polêmica e aí pronto, né? O assunto que bomba nas redes sociais normalmente vai bombar também no YouTube, as pessoas logo se aproveitam desse tipo de situação para tirar proveito disso, e aí é o que aconteceu com esse equipamento. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho, né? Você utilizaria o seu iPhone ou o seu Samsung ou qualquer que fosse, um Motorola novo, que você acabou de pagar o seu dinheiro, sem nenhuma capinha, sem nenhuma proteção na sua tela? Até conheço pessoas que gostam mesmo de utilizar o aparelho sem as capas, mas não acho isso nem um pouco inteligente. Então, na maioria das vezes, o que vai acontecer é isso, ó. Você vai ter um equipamento que você vai utilizar em uma capinha, logo ele deixou até de ser feio, voltou a ter as mesmas configurações ou aparência que tinha um 16. Então não faz nenhum sentido a gente ficar preso a uma decisão de compra com equipamento, seja ele qual for. Não estou me referindo só a esse aparelho, não. Estou dizendo qualquer aparelho, se você leva em conta apenas o fato de risca. A gente vai usar com capinha, que diferença isso vai fazer? Então, para mim, isso é mais para hypar vídeo, galera se aproveitando de uma falha que pode ter acontecido, sim. Embora alguns testes comprovem que, de fato, esse equipamento está muito bom. Não risque com essa facilidade que estão mostrando. Se você não quer confiar nisso, coloque ele numa capinha, acabou o problema. Eu queria falar com vocês a respeito do preço, né? O lançamento desse iPhone aqui, o 17 Pro Max, com 256 GB, ele foi lançado custando R$12.500, R$12.400. Sendo que a linha dele com 1 TB estava custando até mesmo R$18 mil. Caro, caro pra caramba, e eu concordo com todo mundo. Só que tem um detalhe, isso não pode ser atribuído somente à Apple. Inclusive, eu quero refrescar a memória de muitos aí, de que um dia no Brasil, R$1 era igual a $1. E se nós estivéssemos vivendo esse tempo ainda, hoje esse aparelho celular aqui custaria uma bagatela de R$1.299. É outros tempos, né? Mas é isso que acontece lá nos Estados Unidos. Lá na gringa, nós temos esse aparelho sendo vendido a $1.299. E lá o dinheiro é exatamente como nós no Brasil. É importante que você não fique fazendo só conversão para que você chegue num aparelho como esse. Nós vamos ter que fazer conversão para entender o porquê que ele custa tudo isso aqui no Brasil. Então na gringa, cara, o cara acaba comprando um aparelho como esse aqui numa semana de trabalho. Nós não podemos fabricar aqui a conversão disso para justificar o preço que ele é praticado aqui no Brasil. Agora vamos buscar entender um pouquinho da Apple, não só da Apple, mas da Samsung, Motorola, entre tantos outros fabricantes de aparelho celular. Mas vamos pegar como âncora justamente a Apple, porque é ela que é a mais falada. Então vamos lá, se você pegar um aparelho como esse daqui e hoje utilizar da moeda brasileira para fazer a conversão, então custando $1.299 vezes 5,30, que é mais ou menos o que está custando hoje o dólar aqui no Brasil, esse aparelhinho aqui custaria R$6.885. Isso fazendo a conversão bruta, pegando esse nosso dinheiro, convertendo no em dólar para que a gente pudesse comprar se nós estivéssemos lá nos Estados Unidos. Só que esses R$6.800, que são só o valor da conversão, não está incluso, por exemplo, a fabricante, né, que vai distribuir isso para um país inteiro. Ou seja, se a gente reclama que um frete de um tênis que você compra pela internet, você paga de repente R$20, R$25, aí você tem noção do que de repente pode ser para uma empresa como a Apple fazer a distribuição, né, de trazer a importação de lá para cá, para que esse produto seja distribuído para milhares de pessoas aqui no Brasil? Pois é, isso tem um custo e isso não é falado. Eu não sei de fato quais são os números, mas isso com toda certeza é um custo que a empresa com toda certeza vai repassar quando esse aparelho chegar aqui. Não bastasse isso, chegando aqui nós temos a homologação junto da Anatel, que isso também tem um custo para empresas, para todas elas, né? Estou citando o aparelho em si porque ele tem sido discutido, mas Samsung, Motorola e tantos outros, Xiaomi, passa por esse mesmo processo. Aí nós entramos naquela parte que mais pega,
tributação. Quantas empresas hoje não têm abandonado o Brasil justamente por conta dos tributos que são cobrados aqui? Isso não tem absolutamente nada a ver nem com Samsung, nem com Apple, tem simplesmente a ver com o que o governo do Brasil pratica. Quando esse tipo de produto chega aqui, ele é tributado e as empresas fazem o quê? Simplesmente repassam isso pra gente. Então não é só a Apple não, meu parceiro. Se você tem um tênis, se você comprou uma cueca, saiba, os tributos foram repassados para você, mas foram cobrados do fabricante. Então de 6.900 praticamente aqui, você imagina, eu colocar a distribuição para isso chegar aqui, a homologação, depois a parte tributária. Então não é difícil da gente entender que um aparelho desse daqui acabe custando seus 10 mil, 12 mil reais, não por conta do que a Apple está cobrando do brasileiro, mas muito por conta do que o país cobra para que esse produto possa ser veiculado aqui. Aí cada um dentro do seu quadrado. Se a Samsung, por exemplo, tem um custo lá, né? Eu vi Samsung S25 Ultra sendo vendido a $799 lá nos Estados Unidos. É claro que ele já é mais barato sendo vendido lá, com toda certeza vai chegar mais barato sendo vendido aqui, independente de quem é melhor, quem tem mais tecnologia, quem tem melhor câmera, se você vai ter um aparelho mais bonito, mais feio, mais cor, menos cor. O que importa é que esses produtos vêm de lá, tem precificações que não são apenas implantadas pelas empresas. Só um detalhe, tá, gente? Se a gente fosse fazer a conversão desse Samsung aqui no Brasil, nós estaríamos pagando 4.200 e alguns quebrados fazendo a conversão direta desses $799 que ele custa lá. E aí veja, né? Ele é vendido aqui a partir de 6, 7 mil reais. Consegue entender que esses 3 mil de diferença tá no iPhone, mas também tá no Samsung e como consequência em outros aparelhos que a gente não acompanha tanto. Agora, se você gosta do Samsung S25 Ultra, ou se você tem a afeição pelo iPhone 17 Pro Max, saiba de uma coisa, meu amigo, não existe nada no mundo que seja capaz de se aproximar da tecnologia que esses aparelhos hoje conseguem te entregar. Seja satisfeito com qualquer uma dessas tecnologias, porque é o que de melhor o mundo pôde entregar nesse momento. O resultado de tudo isso, um aparelho rápido, um aparelho que veio com algumas tecnologias que, se você tem um iPhone 16, se você tem um iPhone 15, desde que ele seja dessa linha Pro ou Pro Max, você de fato não teria necessidade de trocar, porque são aparelhos que a cada ano que passam tem pequenas mudanças que não são significativas o suficiente para você fazer trocas de equipamento. Mas só para você ter uma ideia, o iPhone que eu estou gravando esse vídeo é um 13 Pro Max. Estou usando a câmera frontal dele, utilizando a filmagem em HD 60 frames. E por que eu então decidi adquirir o 17 Pro Max? Justamente porque a minha esposa precisava trocar de aparelho. Eu tinha um 13 Pro Max, ela decidiu ficar com o meu aparelho, logo eu tive que comprar um e decidi então partir para essa última geração lançada pelos iPhones. E fiz a escolha dos iPhones porque já faço a utilização há muito tempo, tenho um grande conhecimento já do iOS, faço trabalhos de edições dentro do meu MacBook, então já tenho aparelhos que se conversam aqui, para mim foi mais fácil. Mas Samsung, por exemplo, também tem mesmas tecnologias, agrada uma grande gama de pessoas e tudo bem por isso. Não é uma questão de ser fanboy da Apple ou então da Samsung, é uma questão de fazer resenhas que sejam compatíveis com a realidade. Eu vou fazer só uma pausinha para colocar o 17 Pro Max para gravar agora nas mesmas condições para a gente encerrar esse vídeo com a filmagem a partir do iPhone 17 Pro Max. Muito bem, agora você está vendo imagens do iPhone 17 Pro Max nas mesmas condições que estava gravando com o 13 Pro Max. Câmera frontal, 60 frames por segundo, sendo gravado em HD. Essa é a imagem, você deixa aí um comentário se você notou alguma mudança, alguma alteração de imagem a partir desse momento. Eu acredito que sim, porque o 13 Pro Max já é uma versão mais antiga, né? Se fosse um 15, 16, acho que a percepção não seria tanto, mas acredito que você notou diferença sim. Deixa no comentário. Olha só, decidi fazer um cortezinho aqui para colocar também uma imagem dessa parte da câmera traseira sendo gravado no modo cinema, para que você possa ver também a qualidade que essa câmera pode entregar e também a melhoria de iluminação, né? Estava gravando em baixa iluminação até agora, agora você pode ver um pouco melhor do que essa câmera é capaz de fazer. Então, para mim que faço muitos trabalhos com imagem, essa câmera para mim foi perfeita, mais que suficiente para atender as necessidades de trabalho que eu tenho. Meu microfone é o da Holy Land,
tem aquele que é a moeda, né, que inclusive é um pouco melhor. Esse daqui até esqueci de trazer resenha para vocês, eu vou trazer uma resenha sobre esse modelo da Holy Land, que também é muito bom. Todo o áudio que você ouviu foi a partir dele, né? E essa imagem, você gostou? Comenta aqui. Falando de câmeras, eu queria chamar a atenção para algo que eu não vejo as pessoas falar. Falam dos iPhones e do Samsung, que custa um carro, que custa esse, aquele, mas eu não vejo ninguém falar, por exemplo, principalmente nessa área dos filmmakers, né? Todo mundo quer saber que tipo de microfone que o cara tá utilizando, que tipo de câmera que o cara tá usando. Olha só que curioso, né? Alguns equipamentos da Sony pode custar só o corpo para você ter mais de 30 mil reais. Aliás, bem mais que isso. Só o corpo. Tem lentes que você vai adquirir para juntar nesse equipamento que custa 8 mil, custando 18, 20 mil reais só a lente. Mas nesses casos eu não vejo ninguém fazendo resenha de que para você ter uma câmera da Sony junto com as lentes você gasta quase um apartamento para ter. Isso eu acho um pouco de implicância com as marcas aqui no Brasil, principalmente a Apple, ela que mais sofre. Acho até que ela poderia arcar com algumas coisas para que o preço no Brasil fosse um pouco menor. Mas aí nós temos que fazer aquela avaliação se a empresa fosse nossa, se a gente tomaria uma decisão como essa, né? Se a gente assumiria um custo para baratear isso, por caso, um país inteiro. O Brasil, no caso, é um baita consumidor dos iPhones. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre o que esse aparelho é capaz de fazer, eu recomendo demais que você vá lá no canal do Loop Infinito e acompanhe toda a resenha que ele fez sobre esse iPhone novo, onde inclusive esses temas mais polêmicos que envolvem a fragilidade do iPhone 17 Pro Max, ele faz testes ali de riscar todo o aparelho, testes que naturalmente nós não faríamos com um aparelho que custa 12 mil reais. Mas além desse teste, ele também fala sobre tudo que essa tecnologia nova dos iPhones traz, e eu recomendo muito que, se você quer se aprofundar para ter um equipamento como esse, você assista o vídeo dele. Se você quer a minha avaliação sincera se vale a pena, cara, com toda certeza vale a pena. Agora, se vale o que ele custa, daí... Muito bem, nós temos um encontro no próximo vídeo. Um super abraço a todos vocês e até lá. Tchau!